História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 6 de outubro de 1072. Torna-se rei de Castela, Afonso VI, o Bravo, meu 29º avô, 11 vezes meu avô, imperador de toda a Espanha, rei de Leão e Toledo e rei da Galiza e Portugal, pai de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. Afonso VI, o Bravo, imperador, rei de Castela, Leão, Galiza e Toledo, nasceu em junho de 1039, e morreu em Toledo, a 30 de junho de 1109, era filho de Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela e de Sancha, infanta herdeira de Leão, neto paterno de Sancho III, o Grande, rei de Navarra e Castela e de Monia Maior, herdeira de Castela e neto materno de Afonso V, rei de Leão e de Elvira Mendes, condessa soberana de Portugal. Afonso VI de Leão e Castela, o Bravo foi, até à sua morte, rei de Leão desde 27 de dezembro de 1065, rei de Castela desde 6 de outubro de 1072, rei da Galiza desde 1073, intitulado Imperator Totius Hispaniae, imperador de toda a Espanha, desde 1077 e rei de Toledo desde 1085. Herança de Fernando I. Em dezembro de 1063, o rei Fernando Magno reuniu os nobres e bispos na cidade de Leão e anunciou que, para evitar a discórdia entre os seus filhos depois da sua morte, tinha decidido dividir o reino entre os 3 filhos, Sancho, Afonso e Garcia. Sancho, o primogênito, herdou o reino de Castela que na época era muito menor e mutilado. Afonso, segundo filho, herdou o reino de Leão mais extenso que o reino de Castela e ligado ao título real. Garcia, o mais jovem, herdou o reino da Galiza apontando os seus limites no rio Eó e o Monte Segreiro, que incluiu, além de Portugal até o rio Mondego e as praias do Taifa de Badajoz. Desde cedo no seu reinado, após 27 de dezembro de 1065, dia da morte de seu pai, Afonso VI teve que lutar contra os desejos expansionistas do seu irmão Sancho. Assim que a rainha-mãe morreu em 1067, Afonso disputou o testamento do pai e tentou apoderar-se dos territórios herdados pelos seus irmãos. Garcia foi o primeiro a ceder, em 1071, devido ao acordo dos 2 irmãos mais velhos em repartir o seu reino. Mas pouco depois estes enfrentaram-se e Afonso foi feito prisioneiro de Sancho, que assumiu também a coroa leonesa. Depois de encarcerado em Burgos, fugiu para se refugiar no reino Taifa de Toledo de Al-Mamun. Mas ainda no mesmo ano Sancho II de Castela seria assassinado por um nobre de Zamora, sem deixar herdeiro, o que permitiu Afonso recuperar Castela e assumir a coroa de Leão, e Garcia recuperar a Galiza. A suspeita de participação de Afonso na conspiração para matar Sancho ficou presente no imaginário da época, melhor representada na lenda das Juras de Santa Gadea e na canção de gesta Cantar de Mio Cid. Contam estas que Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, obrigou Afonso a jurar a sua inocência no assassinato, na igreja de Santa Gadea em Burgos. Em represália a esta afronta, o futuro imperador desterraria El Cid dos seus reinos. Em 1073, Garcia foi novamente deposto por Afonso e encarcerado no castelo de Luna, onde morreria em 1090. Afonso VI apoderava-se assim de toda a herança do pai. Reinado. Em 1076, depois da morte do monarca Sancho Garcés IV de Pamplona, anexou Álava, Biscaia, Guipúzcoa e Labureba. E a partir de 1077 intitulou-se Imperator Totius Hispaniae, imperador de toda a Espanha, recuperado da tradição visigótica. Mas os esforços de expansão territorial do rei estavam agora centrados na reconquista de terras aos mouros, combinando a pressão militar e a extorsão económica. Usando o sistema de párias, imposto de não agressão pago pelos pequenos reinos muçulmanos aos mais poderosos reinos cristãos, conseguiu que a maior parte dos reinos de taifas de Al-Andalus se tornassem seus tributários. Em 1085, aproveitando o pedido de ajuda do rei Taifa de Toledo contra um usurpador, sitiou esta cidade e aceitou a sua rendição a 25 de maio de 1085. Depois desta vitória, passou a intitular-se Imperador das duas religiões. A ocupação do reino de Toledo significou a inclusão do território entre o sistema montanhoso central da Península Ibérica e o rio Tejo no seu reino. Desta forma, pôde iniciar uma grande atividade militar contra as taifas de Córdoba, Sevilha, Badajoz e Granada. Nestas circunstâncias, os reis das taifas decidiram pedir ajuda ao novo poder berber dos almorávidas. O emir Yusuf ibn Taksufin atravessou o Estreito de Gibraltar e venceu Afonso VI na Batalha de Zalaca, perto de Badajoz. Os mouros ainda cercaram Toledo, mas não lhes foi possível tomar a cidade. Nos últimos anos do seu reinado, Afonso tentou, sem sucesso, impedir a consolidação da dinastia almorávida no Al-Andalus. Ocuparam as taifas do sul da Espanha e a taifa de Dénia, mas impuseram-lhe uma nova derrota na Batalha de Uclés, onde morreria Sancho Alfonsés, o seu único filho varão. A coroa passaria assim para as mãos da sua filha Dona Urraca, enquanto que Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, herdaria o condado portucalense. Quando morreu, em 30 de junho de 1109 na cidade de Toledo, foi enterrado no mosteiro beneditino de Sahagún, vila muito apreciada pelo monarca, a qual concedera certos privilégios pelo foral de Sahagún, conseguindo mais tarde fundar a sua própria universidade.
Afonso VI, o conquistador de Toledo e grande monarca, viu nos últimos anos do seu reinado como a grande obra política realizada podia ser arruinada frente ao impulso almorávida e às debilidades internas. Tinha assumido plenamente a ideia imperial leonesa e a sua abertura à influência europeia permitiu-lhe conhecer as práticas políticas feudais que, na França desse tempo, estavam no auge. Dessa decisão resultaria alguns anos depois a independência de Portugal e a perspectiva de uma Galiza independente sob Afonso Raimundos, que não chegou a realizar-se devido a este ter sido coroado Afonso VII de Castela e Leão. Cultura, religião e lenda. Afonso VI foi uma figura emblemática da convivência, de culturas e religiões, de Toledo. Assegurava proteção aos muçulmanos, judeus e moçárabes, mas também não se inibia de os taxar ou oprimir se tal servisse um propósito político. Por outro lado, era permeável a influências árabes. Cunhou moeda com inscrições em letras árabes e acolheu na sua corte e na sua cama a princesa muçulmana Zaida, refugiada de Sevilha. Na canção de gesta Cantar de Mil Cid, ele tem o papel atribuído aos poetas medievais aos grandes reis, e ao próprio Carlos Magno. É alternadamente opressor e vítima de nobres heróicos e determinados, os tipos idealizados dos patronos para quem os trovadores compunham as suas obras. É o herói de uma canção de gesta que, como quase todas as deste período da Espanha, só sobreviveu nos fragmentos incorporados na crónica de Afonso, o Sábio ou em forma de balada. A sua fuga do mosteiro de Sahagún, onde o seu irmão o encarcerara, a sua amizade cavaleiresca para com o seu anfitrião Almamundo Toledo, cavaleiro ainda que moro, a lealdade apaixonada do seu vassalo Pedro Ansúrez, e o seu amor fraternal pelo irmão Raca de Zamora, poderão ser criações do poeta que o fez herói do seu canto. O reverso da medalha fora o canto que representava o rei submetido ao juramento degradante sob Rodrigo Dias de Vivar para negar a sua intervenção na morte do irmão, e depois perseguido o homem corajoso que o desafiara. Descontando o lirismo, Afonso VI fica com uma imagem de homem forte, um rei dedicado à lei e ordem, e o líder de uma nação na reconquista. Foi visto pelos mouros como um inimigo aguerrido e astuto, mas fiel à sua palavra. Uma história de origem muçulmana, com provavelmente tanta validade como a do juramento na igreja de Santa Águeda, conta como deixou enganar por Abnamar, o favorito de Al-Mutâmid, o rei Taifa de Sevilha. A jogar xadrez, fizeram uma aposta: se o rei ganhasse, ficaria com o belo tabuleiro e as ricas peças, que pertenciam a Abnamar. Mas se este vencesse, nomearia o seu prémio. Venceu e pediu que o rei cristão poupasse Sevilha. Afonso manteve a sua palavra. Independentemente do que possa ser verdade nas histórias românticas de cristãos e muçulmanos, é sabido que Afonso representou, de uma forma marcante, essas duas grandes influências no caráter e na civilização da Espanha. No plano cristão, fomentou a segurança do caminho de Santiago, impulsionou a introdução da reforma cluniacense nos mosteiros de Leão e Castela. Conta-se que, por influência da sua segunda esposa, Dona Constança de Borgonha, trouxe a ordem de Cister para a Espanha, estabelecendo-a em Sahagún, e escolheu Bernardo, um cistercense francês, como primeiro arcebispo de Toledo depois da reconquista desta em 25 de maio de 1085. Casou as suas filhas, Dona Urraca e Dona Teresa e Dona Elvira com nobres franceses e fomentou a influência desta que era a maior força civilizacional na Europa. Também com isto aproximou a Espanha do papado. Foi por sua decisão que foi estabelecido o ritual romano em lugar do anterior missal de Santo Isidoro, o rito moçárabe ou visigótico. Família e descendência. Afonso VI negociou um noivado com Águeda da Normandia, filha de Guilherme I da Inglaterra, mas com o falecimento desta em 1080, segundo algumas versões por desgosto com a perspectiva de casar com Afonso, o projeto foi frustrado. Afonso VI terá casado 5 vezes e ficado noivo uma outra vez, para além de ter tido diversas ligações extramatrimoniais. O primeiro casamento foi com Inês da Aquitânia, com quem aparece pela primeira vez em 15 de junho de 1074, filha de Guilherme VIII da Aquitânia e de Matilde de Lamarche, matrimónio do qual não houve descendência. Alguns autores dizem que o matrimónio foi anulado devido à infertilidade da esposa. Aparecem juntos pela última vez em 22 de maio de 1077 e Inês morreu em 6 de junho de 1078 segundo o Tumbo Negro de Santiago. O segundo casamento foi com Constança da Borgonha, minha 29ª avó, 6 vezes minha avó, bisneta de Hugo Capeto e filha de Roberto I da Borgonha e de Hélia de Semur. Afonso e Constança aparecem juntos pela primeira vez em 8 de maio de 1081. Até à sua morte, entre setembro e 25 de outubro de 1093, tiveram. Dona Urraca, rainha de Castela, nasceu em 1082, casou com Dom Raimundo, conde da Borgonha, meus 28º avós, 6 vezes meus avós, e depois casou com Afonso I, rei de Aragão. O terceiro casamento realizou-se a 25 de novembro de 1093 com Berta da Borgonha, filha de Guilherme I, conde palatino da Borgonha que aparece pela última vez com o rei em 17 de novembro de 1099 e morreu antes do 15 de janeiro de 1100 quando o rei aparece só fazendo uma doação à Catedral de Compostela. Não houve descendência deste casamento. O quarto casamento é com Zaida Luego Isabel de Sevilha, minha 29ª avó, 5 vezes minha avó, que alguns historiadores defendem que seria uma nobre cristã,
outros que seria Amorazaida, filha de Ismail ibn Abad de Sevilha e viúva do rei Al-Mutamid da Taifa de Sevilha, batizada Isabel. Na crónica de Rebus Hispaniaia, o arcebispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada está entre as esposas de Afonso VI. Contudo, a crónica Nairensis e o Chronicon Mundi indicam que Zaida foi a concubina e não a esposa de Afonso VI. Não se sabe se o rei e Zaida começaram o seu relacionamento antes ou depois da morte da rainha Dona Constança. De acordo com o historiador Gonçalo Martínez Dias, casou-se depois de 1100. Morreu a 12 de setembro de 1197. Desta relação tiveram Sancha, infanta de Castela, nasceu em 1080, casou com Rodrigo González de Lara, conde das Astúrias, meus 28º avós, 5 vezes meus avós. De uma ligação supostamente legítima, porém anulada posteriormente com Jimena Muniz, minha 29ª avó, 11 vezes minha avó, filha de Munil Muniz de Bierzo e de Munia Dona Muniz de Bierzo, teve 2 filhas. Dona Elvira Afonso, casada com o conde cruzado Raimundo IV de Toulouse e que, depois de enviuvar, casou com o conde Fernando Fernandes de Carrión. Deste último casamento teve 3 filhos, entre eles, Teresa Fernandes, foi senhora de Vila Lobos e casou com o conde Osório Martínez. Dona Teresa de Leão, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, condessa de Portugal casada com Dom Henrique de Borgonha, conde de Portugal, meu 28º avô, 12 vezes meu avô, e mãe de Dom Afonso Henriques, e casou depois de 1113 com o conde Fernão Pérez de Trava, meu 28º avô, 5 vezes meu avô, de quem descende também. Afonso VI teve ainda filhos de Isabel de Demia. Sancho de Castilha, conde de Medina. Elvira de Castela, casou com Rogério II, rei da Sicília. E teve filhos de senhora desconhecida, de quem nasceu. Dona, nome desconhecido, Alfonso de León, nasceu em 1055, casou com Fernão Mendes de Antas, meus 28º, 11 vezes meus avós.